Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando sobre os conflitos da vida. O tema que nós estamos estudando é inferioridade e autoestima. Ontem nós encerramos fazendo a pergunta: o que é moderação? E como aplicar a moderação em nossa vida, elevando a nossa autoestima. Hoje nós vamos ver então o que é moderação. Moderação dá a ideia de autocontrole. Traz também a ideia de equilíbrio, ou seja, é a capacidade que temos de manter nossa identidade no meio das vitórias e derrotas, entre elogios e críticas, vantagens e desvantagens. Então nós mantemos um equilíbrio, nós mantemos um autocontrole. A moderação é justamente isso. Manter-se controlado diante das adversidades, diante dos problemas, diante das lutas, dos sofrimentos, mantendo a nossa identidade. Por quê? A nossa identidade deve estar cravada em Cristo Jesus. Cristo deve habitar em nós. E por meio do Espírito Santo, nós temos o espírito de moderação. Então, queridos, Paulo nos ensina em Romanos 12:3, e nós vimos isso ontem, que esta ideia é uma realidade. Por quê? Porque ela nos ensina a vencer o orgulho e reconhecer que recebemos talentos de Deus e ajuda-nos a equilibrar nossa visão a respeito de quem somos. Ou seja, quando nós vencemos o orgulho e reconhecemos que recebemos dons e talentos de Deus, isso nos ajuda a equilibrar nossa visão a respeito da nossa identidade. E tendo a nossa identidade, nós sabemos a quem pertencemos, quem nos criou e o porquê nós vivemos. Vivemos para agradar a Deus de acordo com uma vida moderada, equilibrada, com autocontrole. Sabemos lidar com as adversidades e sabemos lidar também quando tudo está bem. E debaixo disso, entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que a moderação trabalha em nosso coração. E tendo uma vida moderada, nós vamos ter uma vida com autoestima e não de inferioridade. Então, de acordo com a moderação, nós vamos ver algumas coisas pela qual nós temos que controlar a nossa vida. E a primeira coisa é a nossa mente. Ou seja, Filipenses 4, verso 8, Paulo nos ensina a ter moderação no que pensar. Então o texto diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Ou seja, para termos uma vida moderada, de autoestima, eu tenho que ocupar a minha mente com coisas que é verdadeira, que é justa, que é respeitável, que é pura, que é amável, que é de boa fama, que tem virtude, que nos leve a louvar, engrandecer e adorar a Deus. E seja isso que ocupe o nosso pensamento. E tudo que nós aprendemos, ouvimos e recebemos a respeito de Deus, nós temos que praticar. E isso vai produzir na nossa vida moderação. E tendo moderação, nós temos a autoestima. Mas há um segundo fator também sobre a moderação, é a nossa obediência. Ou seja, não é somente ouvir, entender, receber a palavra de Deus, mas também nós temos que obedecer esta palavra. Em Lucas 10, verso 27 diz: a isto ele respondeu, Jesus ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. No Velho Testamento eram 10 mandamentos. Cristo, ele simplifica os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus como? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. E da mesma forma, amar o próximo, como amamos a nós mesmos. E vivendo assim, nós vamos obedecer a palavra de Deus. E obedecendo a palavra de Deus, nós vamos ter uma vida moderada, por causa do Espírito Santo que habita em nós. E da mesma forma, a autoestima estará presente. Mas há um terceiro fator também, que é depender da bondade de Deus. Entender que tudo que Deus faz para a nossa vida é o melhor. Mesmo quando Ele diz não, mesmo quando Ele diz espera mais um pouco, ou quando Ele responde às nossas orações na hora. Então nós temos que aprender a entender a bondade e a vontade de Deus. Tiago, no verso 17, ele diz: toda boa dádiva, ou seja, toda bondade de Deus e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ou seja, toda bondade de Deus, representada no dom perfeito, vem do alto, vem dele, vem do Pai das luzes. Para quê? Para o nosso próprio bem. Porque ele não muda, ele não deixa de cumprir a sua palavra e as suas promessas para com os teus filhos, para com os teus servos. Então, desta forma, entendendo a bondade de Deus, nós vamos entender que quando nós obedecemos, nós temos uma profunda intimidade com o Senhor. E vivendo essa profunda intimidade com o Senhor, nós vamos ter uma autoestima elevada. Mas há um último fator: crescimento, amadurecimento. Filipenses 2, verso 13, Tiago 1, 5, vai mostrar para nós o que Deus faz para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para que possamos ser maduros, íntegros e retos de acordo com a vontade dele. Filipenses diz: porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ele opera para o nosso próprio bem, de acordo com o que ele efetua e o que ele quer realizar em nossa vida. E Tiago diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ele ser-lhe-á concedido. Se nós achamos que somos infantis, imaturos, peça sabedoria a Deus, e Ele vai derramar sobre nós. E tendo esta sabedoria, nós vamos entender qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim nós vamos ter moderação e autoestima. Então, de acordo com tudo que nós vimos hoje, queridos, o que nós aprendemos? Que a ideia de moderação é autocontrole e equilíbrio. Que Paulo ensina a aprender a vencer o quê? O orgulho. Vencendo o orgulho, nós vamos entender que nós temos que ocupar a nossa mente com coisas que vêm lá do alto, sermos obedientes, obedecendo os mandamentos do Senhor, que é amar a Deus e amar ao próximo, entendendo e dependendo da bondade de Deus, que toda boa dádiva vem de Deus, vem do Pai das luzes, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E crescendo e amadurecendo, nós vamos chegar a uma moderação. E tendo moderação, nós vamos ter autoestima. Queridos, isso é maravilhoso. Tudo coopera para o nosso próprio bem, para a nossa salvação, para o nosso amadurecimento e para que possamos ter uma autoestima firmada, cravada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar encerrando o nosso trabalho de hoje.
Senhor, graças te damos pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, ó Pai. Abençoe a nossa vida, Senhor Deus, para que possamos ocupar a nossa mente com coisas que é verdadeira, justa, perfeita, reta, para que possamos caminhar de acordo com a tua vontade, ao propósito do Senhor tem para nós, que é o amadurecimento, o crescimento espiritual. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros e aumenta a nossa fé no Senhor, ó Pai. Abençoa o nosso Brasil, abençoe as famílias, ó Pai, que estão necessitadas neste momento lá do Rio Grande do Sul. A reconstrução daquele estado, a reconstrução de vidas, reconstrução de famílias e reconstrução, ó Pai, da vida espiritual, psicológica e social. Derrama, Senhor Deus, a tua paz, o teu amor e a tua misericórdia sobre o Rio Grande do Sul e sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.